Continuando com mais um episódio da nossa série Matemática Sem Fórmula, hoje a gente vai falar sobre a soma de arcos. Tanto a soma de arcos para o seno, quanto a soma de arcos para o cosseno. E na verdade a gente também vai acabar falando sobre a diferença de arcos, né? Você vê que é tudo a mesma coisa, tá? O seno, ele está intimamente relacionado com o cosseno. Então se você sabe uma relação para um, você sabe a relação para outro. A gente vai discutir isso mais para o fim do vídeo. Mas vamos lá. A intenção dessa série, como vocês já sabem, é a gente trabalhar o tópico sem que você tenha que decorar as coisas, né? Eu quero te passar formas de você encontrar valores para seno e cosseno de ângulos que não são notáveis através de métodos simples de entender que você sempre consegue repetir o processo, sem ficar dependendo da sua memória, beleza? Então, nosso objetivo aqui, claro, a gente vai, durante o processo, deduzir a fórmula, né? Então, a gente vai preencher esse espaço aqui vazio para descobrir qual que seria o seno da soma de arcos, que automaticamente vai ser o da diferença e do cosseno, etc. Beleza? Então, o nosso objetivo é esse hoje. Então, para a gente começar, como de costume, eu vou começar com um exemplo numérico, para você entender a ideia. Então, vamos supor que a gente queira calcular o seno de 105 graus, ok? Primeira coisa que você tem que perceber, esse ângulo não é um ângulo notável, e você tem que conseguir quebrar ele em dois ângulos que são notáveis. No caso, a gente pode falar que 105 graus é a mesma coisa que 60 graus mais 45 graus. Beleza? Eu sei o seno de 60 graus e eu sei o seno de 45 graus. Então, são ângulos que a gente já conhece e dá para resolver. Agora, não caia na pegadinha, no vacilo de fazer isso daqui, hein? Já vi gente fazer isso. Aí falar que isso é simplesmente seno de 60 mais seno de 45, fazer uma distributiva. Isso não existe, tá? O seno, esse operador, ele não está multiplicando esse parênteses. Ele é um operador, entende? É diferente da ideia de distributiva. Se fosse uma multiplicação, claro, se fosse 2 vezes 60 mais 45, aí faz sentido a gente distribuir. Nesse caso, não tem sentido algum fazer isso, porque é um operador. Da mesma forma, não faria sentido eu fazer aqui, por exemplo, log disso e fazer distributiva. Não posso fazer isso, beleza? São coisas diferentes, por mais que a notação engane algumas vezes, não faz sentido essa distributiva. Então, que fique claro isso para você nunca cometer esse erro, porque eu já vi muita gente fazer isso. Então, já estou prevenindo aqui para você, beleza? A gente tem que achar um jeito de calcular isso e a gente vai seguir um método bastante interessante, que é o seguinte. A primeira coisa que você vai fazer, você vai desenhar um triângulo. Então, vamos desenhar esse triângulo aqui. Esse triângulo ele tem que ter o ângulo que a gente quer, que no caso é o ângulo de 105 graus. E eu vou falar que este é o ângulo 105. Do jeito que eu vou mostrar para vocês, eu sempre coloco o ângulo em cima para ficar fácil de trabalhar, tá? Mas fica a seu critério desde que você faça mais ou menos o que eu vou fazer aqui. Beleza, esse é o ângulo de 105, só que eu vou fazer o que agora? Eu vou quebrar ele exatamente no 60 graus e no 45, ok? E para fazer isso, eu vou traçar uma altura de forma que ele já fique nesses dois pedaços. Aqui eu vou ter a parte do 45 graus e aqui a parte dos 60 graus. E aí talvez venha a sua pergunta, né? Como é que você sabe que traçando essa altura eu divido exatamente nesses ângulos? Na verdade eu não sei, eu estou impondo isso. Eu criei um triângulo que a altura vai dividir ele exatamente nesses dois ângulos que eu quero. Eu estou criando isso, beleza? Existe esse triângulo, então é ele que a gente vai usar, beleza? Então, nesse caso, eu posso fazer isso porque a única coisa que eu coloquei aqui é o ângulo. E esse ângulo, eu quero que a altura quebre ele nesses dois pedaços. Então, se esse triângulo existe em algum momento, eu posso usar ele. Beleza. Feito isso agora, a gente vai encontrar os lados desse triângulo. E tem duas formas que a gente pode fazer isso. Na verdade, para a gente achar a relação do seno de 105, existe uma forma que a gente vai trabalhar em um primeiro momento, que vai usar a lei dos senos, e a gente já tem um vídeo falando sobre a lei dos senos nessa série, eu vou deixar uma recomendação para você assistir. E o segundo método mais fácil é a gente trabalhar com a área, beleza? Eu vou mostrar esses dois para vocês. Então vamos começar por ele. Então, o que você pode fazer? Eu vou falar que
a altura desse triângulo, ela mede 1. De novo, eu também posso fazer isso. Esse triângulo eu estou criando, eu determinei só o ângulo, a altura, e o fato dela quebrar esse ângulo de 2 pedaços que eu quero, e o tamanho dela que é 1. Eu poderia colocar a altura como um H qualquer, não tem problema, tá? Esse H vai acabar cancelando depois. Mas só para ficar mais fácil as contas, eu vou colocar isso aqui valendo 1. Agora vamos olhar esses triângulos retângulos que a gente criou. Se esse ângulo daqui ele é 45, automaticamente esse ângulo também vai ser 45. Se esse ângulo é 60, esse ângulo aqui vai ser 30 graus, beleza? E aí o que a gente pode fazer? Se nesse triângulo 45, 45, ele é um triângulo isósceles, significa que os lados são iguais. Então, aqui mede 1, beleza? E automaticamente fazendo Pitágoras, eu descubro que a hipotenusa aqui vai ser raiz de 2. Agora, olhando esse triângulo aqui, você pode usar a trigonometria básica, né? Se o seno de 30 graus é meio, significa que, neste caso, a hipotenusa vai valer 2, beleza? A gente está usando a trigonometria básica mesmo. E esse outro lado aqui vai valer raiz de 3. Então, a gente já determinou aqui todos os lados desse triângulo, usando trigonometria básica. Então, eu já tenho quem é esse lado oposto ao ângulo 105, que é 1 mais raiz de 3, beleza? Que é o lado oposto ao ângulo que eu quero trabalhar. Então, o que a gente pode fazer agora? Eu posso pensar no triângulo todo, né? Pensando no ângulo completo aqui, o ângulo de 105 graus. Então, a gente vai usar a lei ou o teorema dos senos. Como já falei, a gente já discutiu num dos episódios dessa série aqui no canal. E o que ela diz? Ela diz que determinado lado oposto a um ângulo, seno desse ângulo, vou colocar alfa, é igual a um outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto, e assim vai, né? Então, seno de gama. Aí talvez você esteja pensando, poxa, é uma série sem fórmulas e eu estou jogando a fórmula aqui. Eu só estou usando ela direto para a gente ganhar tempo, mas eu já mostrei para vocês como é que você usa a lei dos senos sem fórmula, beleza? É só para a gente ganhar tempo. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou falar que esse lado aqui, esse 1 mais raiz de 3, ele é oposto aos 105 graus. Então, 1 mais raiz de 3 é oposto ao seno de 105 graus. Da mesma forma, e aqui fica opcional eu usar este ângulo oposto a esse ou usar este ângulo oposto a esse. Fica a seu critério qual que você quer usar. Eu vou usar o 30 graus porque o seno é mais fácil trabalhar com ele. Então, o lado oposto ao 30 graus é o raiz de 2. Então, aqui é raiz de 2 dividido pelo seno de 30 graus. Então, essa expressão só que eu tenho que trabalhar, ela já vai me dizer automaticamente qual que é o seno de 105. Então, se eu fizer a multiplicação em cruz, eu vou ter que raiz de 2 vezes seno de 105 graus é igual. Seno de 30 graus é meio. Então, do outro lado vai ficar 1 mais raiz de 3 dividido por 2. Então, basta agora eu dividir todo mundo por raiz de 2. Então, o seno de 105 graus, ele vai ser 1 mais raiz de 3 dividido por 2 raiz de 2. Posso escrever dessa forma, não tem nada de errado. Ou eu posso também multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Lembrando que aqui eu tenho duas parcelas, né? Então vou ter que fazer um distributivo. E aí, então, uma outra forma de escrever essa resposta é dizer que o seno de 105 graus vai ser raiz de 2 mais raiz de 6, certo? Dividido por 4. Então, essa também é a resposta, na verdade, é a resposta mais comum do seno de 105 graus, beleza? E a gente encontrou, você viu, eu não usei nenhuma fórmula aqui, simplesmente apenas o conceito da lei dos senos, que também existe um jeito intuitivo de você entender ela. Mas vamos agora para o jeito mais fácil, que é usando área. Então, eu vou copiar esse triângulo, as mesmas medidas e tudo, e a gente vai colar aqui para a gente trabalhar com ele agora, com este segundo método que eu vou mostrar para vocês.
Esse método vai usar basicamente área de triângulo, beleza? E a gente também já discutiu isso em um dos episódios, se eu não me engano, no episódio anterior, que eu falo para vocês que a área de um triângulo, uma das formas de a gente calcular é fazer meio ABseno. O que é ABseno? São os lados que estão adjacentes ao ângulo. Então, você tem um triângulo com essa cara daqui, você tem um ângulo alfa, esse lado A e esse lado B, você consegue calcular a área dele através dessa expressão. A gente vai usar isso. Também, essa forma é muito simples de você entender. A gente deduziu ela também no episódio passado, então eu recomendo que você assista, beleza? Tá, então partindo do ponto que você também tem ela em mente de forma mais ou menos intuitiva, vamos a isso. E eu vou, inclusive, apagar esses ângulos em roxo aqui, que eu já fiz para vocês. Eu vou dizer que esse triângulo aqui, a área desse triângulo, que a gente está pintando de verde, somada com a área desse outro triângulo, retângulo também, que a gente está pintando de azul. Então, a área desses dois triângulos vai ter que ser a área total, beleza? Então, a área total é a área 1 mais a área 2. Beleza. Então, vamos lá. A área total, usando esta estrutura, ela vai ser meio dos lados, no caso aqui, esse e esse, certo? Então, 2 vezes raiz de 2 seno de 105 graus. Isso é, área do verde, você tem aí duas formas. Aliás, aqui é muito simples, né? Eu já tenho os lados, é um triângulo retângulo. Então, vai ser um lado vezes o outro dividido por 2. Então, vai ser simplesmente 1 vezes 1 dividido por 2. Somado com a outra área em azul. A base é raiz de 3, a altura é 1, dividido por 2. Beleza? Esse 2 corta com esse 2, vai sobrar raiz de 2 seno de 105 graus. Isso vai ser meio, ou melhor, 1 mais raiz de 3 dividido por 2. E aí, na mesma expressão que a gente já chegou, você pode trabalhar ela daquela outra forma que eu falei para vocês, mas eu vou deixar ela dessa forma aqui, 2 raiz de 2. Beleza? Mais uma vez chegando na mesma forma que a gente tinha chegado anteriormente, né? Claro que aqui eu racionalizei, na de baixo eu não racionalizei, porque parei aqui, mas você poderia racionalizar, dá na mesma. Beleza, então dessas duas formas, tanto pela lei dos senos, ou teorema dos senos, quanto pela área, você consegue achar o seno da soma de arcos de qualquer triângulo. Ponto. Ok? Agora vamos fazer a dedução da forma usando a mesma ideia. Beleza? Pois me conta aí nos comentários qual desses dois métodos você preferiu. O da lei dos senos ou da área, tá? Eu queria saber de vocês aí para ver qual que é mais fácil, qual que é mais intuitivo para vocês pegarem. Bom, então, se eu quero agora deduzir a forma usando exatamente o que a gente fez, eu vou desenhar um triângulo, desenhar esse triângulo. Lembrando que nosso objetivo é descobrir quanto que vale o seno de A mais B. Então, esse é o nosso objetivo. Então, o que eu vou fazer? Vou traçar aqui a altura. Tracei a altura. E aí, essa altura vai dividir o ângulo que eu estou buscando em dois pedaços que me são convenientes. No caso, o pedaço A e o pedaço B. Então, eu quero o seno de A mais B, que é esse ângulo todo aqui. E a gente vai dizer que essa altura vale 1, igual eu tinha falado para vocês. E agora a gente vai descobrir os outros lados, lembrando que esses triângulos aqui são retângulos, né? Que a gente está traçando ali é uma altura. Então, primeiro vamos chamar esse lado de x. O que eu posso fazer? Posso usar aqui a tangente do ângulo A, falar que ela é x sobre 1. Então, basicamente, a tangente de A vale x. E, da mesma forma, a tangente de B vai valer y, que é esse carinha aqui. Beleza? Então, vou até já substituir aqui. Aqui vai ser tangente de A e aqui tangente de B. Vou apagar isso daqui que a gente fez, só para ficando mais limpo o desenho. E agora eu posso usar cosseno para descobrir quem que vai ser a hipotenusa. Ou, ao invés de eu fazer isso, eu posso também fazer Pitágoras, né? Tem os lados aqui, acho a hipotenusa. Fica aí a seu critério. Então, vamos falar que isso aqui é Z e esse aqui é W. Então, quem que vai ser o meu Z? Eu digo que o cosseno de A,
ele é 1 sobre z. Então, o meu z vai ser simplesmente 1 sobre cosseno de A, que seria a secante, né? Isso aqui é a mesma coisa que secante de A. Mas eu não vou usar essa terminologia, porque senão vai ficar tangente, secante, talvez fique meio confuso. Vou deixar 1 sobre cosseno de A. Então, essa é a nossa hipotenusa, 1 sobre cosseno de A. E adivinha, o W vai ser a mesma coisa, né? Segue o mesmo processo. Então, é 1 sobre cosseno de B. Beleza, tenho todos os lados do triângulo agora. O que a gente vai fazer, de novo, fica a seu critério se você quer usar o método da área ou da lei dos senos. Eu vou fazer pelo método da área, beleza? Só para a gente explorar um pouco mais essa ideia. Então, vamos colocar aqui pelo método da área, que eu mostrei para vocês. Lembrando, então, vamos considerar aqui esta área azul e esta área verde. Beleza. Então, como eu já falei para vocês, aqui a área total vai ser a área 1 mais a área 2. Quem que vai ser a área total? A área total vai ser esse lado vezes esse lado, seno de A mais B dividido por 2, que é aquela fórmula que a gente usou aqui, essa daqui, beleza? Então, vamos lá. Que vai ser meio de 1 sobre cosseno de A vezes 1 sobre cosseno de B, seno de A mais B. Talvez você fique um pouco assustado, falando, nossa, isso aqui vai ficar muito grande, né? Mas você vê que um monte de coisa vai cancelar, vai ficar tranquilo de trabalhar. Depois aqui a gente vai ter a área verde. A área verde, eu posso falar que é base vezes a altura dividido por 2. Então, seria simplesmente a tangente de A dividido por 2. E a área azul, tangente de B dividido por 2. Então, tem um monte de gente aqui com 2, né? Dos dois lados da equação, estão sendo divididos por 2. Então, eu posso cortar esse 2 vai embora. E aí, continuando, desse lado ficou seno de A mais B dividido pelo cosseno de A vezes o cosseno de B. Do outro lado ficou tangente de A mais tangente de B. Beleza? Só que você sabe muito bem quem é a tangente de A e tangente de B. Então, eu vou apagar e reescrever. Tangente de A é seno de A sobre cosseno de A. Tangente de B é seno de B sobre cosseno de B. Beleza? Quando eu passo esse cara aqui multiplicando, ou do jeito correto, multiplicar os dois lados da equação por isso daqui, eu vou, do outro lado, acabar cancelando algumas coisas. Então, veja, aqui eu vou ter seno de A mais B, e aqui vai ficar, quando eu pego isso e multiplico por isso, o cosseno de A corta, concorda? Então, vai ficar simplesmente seno de A cosseno de B. E do outro lado, o cosseno de B vai cortar. Então, vai ficar seno de B cosseno de A. E aí a gente chega finalmente na famosa expressão da soma de arcos para o seno, que é exatamente isso daqui. Então, vamos registrar lá em cima o que era o seno de A mais B que a gente queria descobrir. Então, vai ser seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A. Então, veja, eu não precisei decorar, né? Vocês concordam que é muito simples usar esses métodos mais numéricos para chegar num determinado valor de seno e cosseno. É óbvio que em um momento de uma prova, você talvez queira passar direto para o uso desta fórmula pelo fato de ela ser mais rápida, né? Só que a ideia é a seguinte, conforme você está estudando e você vai usando esse processo numérico intuitivo que eu mostrei para vocês, com o tempo a forma vai ficando registrada na sua mente, sem que você tenha que lembrar de alguma musiquinha ou do tipo. Então essa que é a ideia. Quando você entende o processo de chegar nela, pode te salvar no momento que der um branco na prova, por exemplo. Você precisar calcular o seno de 105, não lembrar da fórmula e não lembrar como faz, você está ferrado. Agora, se você lembrar pelo menos do processo, que é o que a gente fez aqui, tanto pela lei dos senos quanto pela área, tranquilamente você consegue seguir na questão. Eu vou deixar para um próximo episódio para a gente discutir como é que daqui surge o cosseno de A mais B
e o seno de A menos B e o cosseno de A menos B, né? A diferença de arcos e do cosseno também. Beleza? Então, só para essa aula não ficar muito longa, espero que você tenha curtido. Se você é novo ou nova por aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo e deixar um comentário aí qual desses métodos você mais gostou, se fez sentido para você essa explicação, ou, é claro, se ficou alguma dúvida. Beleza? Então, por esse vídeo é isso. Beijão no seu cérebro e a gente se vê no próximo episódio.